Olá pessoal, bom dia. Para o pessoal de Ciências Humanas que nos conhecem, né? Tudo bem, mas outras áreas não. O meu nome é Ângelo, sou PCNP de Projetos. Bom dia, meu nome é Romualdo, eu sou professor de Geografia e sou PCNP de Geografia. Certo? Perfeito. Então vamos lá, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre avaliação, tá? Certo? E nós reorganizamos uma OT que nós já tínhamos feito com os coordenadores sobre avaliação. Então nós reorganizamos, acrescentamos algumas outras partes, né? Na verdade nós fizemos um PDCA, nós olhamos aquilo que nós tínhamos produzido com os coordenadores, olhamos aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo e reorganizamos, esperamos que dessa vez, nessa nova roupagem, né? No ATPC Online, assim, essa nova formatação, né? Essa adaptação que nós fizemos dessa formação dei certo. Exatamente. Tudo bem? Então vamos lá, vocês já estão acostumados com essa tela, então se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, tem o bit.ly/fiquei com dúvidas, envie as dúvidas para a diretoria de ensino, a gente retorna por e-mail para vocês. Exatamente. Tudo bem? Só que esse bit.ly aqui, ele vai ficar meio em dúvida numa das nossas citações que a gente vai trazer aqui na frente, tá bom? Continuando, né, o nosso objetivo e a nossa justificativa é... Vai lá, Ângelo. A justificativa, gente, está muito ligada àquilo que o Romualdo já disse um pouquinho, tá? É pensar e refletir principalmente sobre a questão das concepções, dos princípios e procedimentos e práticas com relação à avaliação, tudo bem? Então é importante dizer e frisar essa questão da reflexão. A gente está aqui hoje para propor algumas reflexões para vocês sobre a questão da avaliação. E os objetivos da formação: compreender o processo de avaliação como uma ação contínua e inerente ao processo de aprendizagem. Refletir sobre a prática avaliativa nas unidades escolares. Aprofundar o estudo da organização em ciclos da educação básica. Conhecer a concepção, os objetivos e os critérios da avaliação. Analisar se o processo avaliativo é entendido e realizado como uma prática intrinsecamente atrelada ao processo pedagógico. Tudo bem? Como o Ângelo falou, né? Nós já estamos acostumados a conversar com os professores de ciências humanas, né? Então a gente sempre discute aqui, a gente sempre traz para eles o seguinte: o objetivo nosso aqui é trazer algumas reflexões, que é o objetivo da TPC, né? Então o nosso objetivo é trazer algumas reflexões a partir de alguns autores que nós vamos mostrar para vocês e tentar tirar vocês da zona de conforto, tudo bem? Mas não briguem conosco. A gente vai começar então com uma citação. Coloca em tela cheia pra gente, fazendo um favor. Obrigado. Antes de ensinar o que quer que seja a alguém, é preciso, no mínimo, conhecer esse alguém. Nos dias de hoje, quem se candidata à escola, ao ensino básico, à universidade? Então, esse é o Michel, né? O Michel Serres. Ele é francês, né? Isso. Ele é um filósofo, certo? Sim. E ele vai falar um pouquinho sobre... Ele tem um livro, essa citação ela vem de um livro chamado A Polegarzinha, né? E esse livro ele vai discutir um pouco essa questão desse aluno que está aí, né? Então, por isso que ele começa falando um pouco a respeito do... E casa muito com a questão da avaliação, que é conhecer esse aluno que está dentro das salas de aula e nós aqui na DE conhecer o professor que está na escola e o aluno também que está na escola. É o que é um grande desafio, né, gente? Você conhecer o outro, né? Saber as suas necessidades, as suas limitações, as suas potencialidades também é sempre um grande desafio, não é? Tudo bem? Então a gente vai começar com um trechinho do filme Entre os Muros da Escola. Tu as appris cette année Ouais. la proportionnalité en maths. D'accord. Bah moi j'ai bien aimé la SVT cette année. Je te demande pas ce que tu as aimé, je te demande ce que tu as retenu. Mais en même temps, si tu as aimé, tu as retenu. Ouais. Donc qu'est-ce que tu as retenu en SVT? Bah tout ce qui est le volcanisme, les séismes, les plaques, Les plaques. les phénomènes de convergence, de divergence, l'éloignement des plaques terrestres et tout. Ah, ah. C'était passionnant quoi. C'est vrai que ça t'a intéressé ça.
Ouais, très bien. Ben, déjà en maths, la trigonométrie, le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès. Oh là là, attends, je t'arrête tout de suite là. Tu vas pas te contenter de prétendre prétentieusement avoir appris le théorème de Pythagore, tu vas nous le réciter. Si dans un triangle, les deux côtés sont égales, si la racine, si le carré des deux côtés est égal au carré de l'hypoténuse, c'est que le triangle est rectangle. Ça doit être à peu près ça. C'est pas à peu près ça, c'est ça. D'accord. Eh ben si tu me le dis, je te crois. Moi, en histoire géo, j'ai appris le commerce triangulaire. C'est le fait qu'il y ait des bateaux qui partent d'Europe avec des produits manufacturés, qu'ils emmènent en Afrique pour échanger contre des hommes qui deviendront des esclaves, qu'ils amènent en Amérique pour les faire travailler, et qu'après ils récupèrent l'argent qu'ils ont gagné et l'argent ils le ramènent en Europe. Ça s'appelle commerce triangulaire. La chimie. Alors quoi en chimie? Les combustions. Oui, qu'est-ce que c'est? Des mélanges avec la liqueur de Feeling et le glucose. Et ça donne quoi ça? Vous réchauffez le tout avec le tube à essai et ça change de couleur. Mais c'est quoi l'intérêt de savoir ça? C'est quoi l'intérêt de savoir ça? Je sais pas, pourquoi ils nous le font enseigner s'il n'y a pas d'intérêt? La reproduction. Qu'est-ce que tu as appris concernant la reproduction des êtres humains, par exemple? Des êtres humains. Bon, y a le sperme qui va dans l'ovule. Après, on attend 9 mois. Après, on va faire une échographie. Et après, il sort. Qu'est-ce qui sort? Le sperme? Non, l'être humain qui est à l'intérieur. D'accord. Kumba? Moi? Ouais. C'est ton prénom? Oui. En musique, j'ai appris à jouer de la flûte alto et en espagnol. T'as appris à jouer de la flûte en espagnol? Mais c'est pas normal, ça. C'est pas ça. J'ai appris en musique à jouer de la flûte alto. D'accord. Et j'ai appris des choses en espagnol. Très bien. Alors, est-ce que toi, tu vas pouvoir nous faire une phrase en espagnol? Llegan las vacaciones. Ce qui veut dire? C'est bientôt les vacances. Non, ou les vacances arrivent. Oui. Moi, j'ai rien appris, moi. On peut pas avoir passé 9 mois à l'école sans avoir rien appris. Ça, c'est pas possible. Si, la preuve. J'ai rien appris. Dans les livres qu'on a lus, t'en as bien tiré quelque chose? Ils sont chers, vos livres, monsieur. Ils sont quoi? Ils sont nuls. Et un des livres que tu aurais lu pour toi, par exemple? Des livres, comment je dis? Si, il y a La République. Le livre La République. La République de Platon. Ouais. T'as lu ça? Mais comment ça se fait que t'as lu ça? C'est ma grande sœur qui l'avait. Elle fait de la philo, ta grande sœur? Non, elle fait du droit. Mais alors vas-y, raconte-nous, c'est quoi ce livre? En fait, il y a un gars là, comment il s'appelle déjà? Il s'appelle Socrate. Ouais, Socrate. Un gars il vient, il accoste les gens dans la rue et tout, il leur dit est-ce que t'es sûr de penser ce que tu penses? Est-ce que t'es sûr de faire ce que tu fais? Tout ça. Après, les gens ils savent plus les chansons et tout. Ils se posent des questions. Il est trop fort. Mais alors quel genre de questions il pose? C'est sur quel sujet? Surtout, c'est sur l'amour, sur la religion, sur Dieu, sur les gens, surtout. C'est très bien que tu aies lu ça. Ouais, je sais. C'est pas un livre de pétasse, hein. Attendez, pour partir, je vous distribue juste les autoportraits un par un. Et quand vous les avez, vous pouvez y aller. Mais monsieur, c'est quoi? C'est gentil de nous avoir fait ça. Ouais, je suis content. C'est quoi? Tu verras, c'est des autoportraits que vous aviez fait. C'est super, Et monsieur. qu'on a mis en page avec la photo de la classe et tout. Toi aussi, Eva. Merci. Tu vois? T'en as pas eu. Mais monsieur, sérieusement, pourquoi t'as mis ça là? T'étais très bien. Arrêtez là, regarde. T'es comme un chef là. Merci, t'es très bien. Au revoir, monsieur. Au revoir. Bonnes vacances.
Monsieur, Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? j'ai rien appris, moi. Mais pourquoi tu me dis ça là? J'ai rien appris, ça veut rien dire. Bah, tout à l'heure, tout le monde a dit qu'ils avaient appris quelque chose. Et moi, par rapport à eux, j'ai rien appris. Ouais, mais enfin, c'est pas vrai ce que tu dis, t'as appris autant de choses qu'eux, tu vois. Tout à l'heure, chacun cherchait aussi, c'est pas forcément facile, tu vois, d'essayer de se souvenir comme ça depuis tant longtemps de ce qu'on a appris, donc bon. Mais je comprends pas. Tu comprends pas, c'est-à-dire? Je comprends pas ce qu'on fait. En français? Partout. Alors, tu peux pas me dire que tu ne comprends absolument rien à ce qui se passe dans l'ensemble des matières, hein, c'est pas vrai, ça, c'est... Je veux pas aller en professionnel. Mais c'est pas du tout la question, ça, c'est... Bon, là, tu passes en 3e, t'as très largement le temps de penser à ton orientation à la fin de la 3e, là, il est pas du tout évident que tu ailles en professionnel, ça dépend de tes résultats en 3e, c'est tout. Mais je veux pas. Bom, nós escolhemos esse trecho, né, do filme Entre os Muros da Escola, primeiro porque ele traz uma cena que pode se constituir ali como um momento de avaliação, né? E depois porque essa cena está muito ligada à colocação da necessidade da gente realmente conhecer os nossos alunos, né? Então vejam que tem duas situações muito interessantes, né? Tanto aqueles alunos que podem e nos surpreendem, né, durante as aulas, de repente eles apresentam elementos que realmente nos surpreendem, ou aqueles que muitas vezes, por serem mais tímidos, mais retraídos, mais quietos, a gente, infelizmente, simplesmente não percebe, né? Como a menina que chega até o professor e diz: olha, professora, eu não aprendi nada, né? E ele diz: não, isso não é possível e tal, e mais uma vez dá a sensação, né? A gente pode interpretar que mais uma vez ele está passando por cima daquele grito de socorro que a aluna está apresentando. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Então vamos lá. Vamos continuar. Nós colocamos essas carinhas para vocês. E o Ângelo vai ler. Agora é um exercício para vocês, pessoal. Pensando em sua vida acadêmica, lá na experiência que vocês tiveram, pensando nos processos avaliativos, como você definiria esses mesmos processos? Então, né, a gente colocou essas carinhas aqui para vocês pensarem como vocês vivenciaram esse processo, né? Todos nós passamos por educação básica, passamos por uma universidade, e como foi esse processo na vida de vocês? Foi legal, né? Nós temos uma ex-coordenadora que agora está como vice-diretora, ela falava muito de feliz. Foi feliz para vocês esse momento ou não foi tão feliz assim? Certo? Nós estamos reproduzindo o mesmo que nós passamos lá na educação básica, ou a gente mudou um pouco essa nossa estratégia hoje exercendo a função ou exercendo a profissão de docente, né, sendo docente. O que vocês como alunos, como foi o processo e como vocês veem esse processo no qual vocês passaram? Foi legal ou não? E aí? E aí, Ângelo? Para você, como foi?
Eu acho que teve várias coisas, né? Tanto experiências boas, positivas, como experiências muito negativas, que marcaram negativamente mesmo o meu processo de avaliação, de formação. Isso. Tudo bem, pessoal? Então vocês pensem em vocês agora como alunos, certo? Tudo bem? Bem que nós somos eternos alunos, né? Sempre. Tudo bem aqui? Então vocês já pensaram, então a gente vai continuar um pouquinho a nossa reunião de hoje. Então vamos lá. Vocês conhecem o projeto político-pedagógico da escola? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Quando você olha para o projeto político-pedagógico da escola, a sua avaliação hoje, né, você como professor, a sua avaliação reflete aquilo que está preconizado lá no projeto político-pedagógico? Outra pergunta que eu acho que é interessante, principalmente para o professor, porque nós fizemos essas perguntas para os coordenadores, né? E normalmente quem elabora todo esse documento é a equipe gestora, então eles têm mais familiaridade com esse documento. Quando você olha para o projeto político-pedagógico da escola, tem todo lá um conjunto de concepções de avaliação e tudo mais. Você acredita que a sua avaliação ela está dentro dessa concepção ou não? Se você já leu também, né? Exatamente. Eu acho que esse é o ponto central, né? A gente trouxe essa questão para vocês como uma provocação mesmo, né? Até que ponto os documentos que estão na escola, até que ponto eles são realmente documentos vivos ou são documentos que de repente a gente pega lá no planejamento, dá uma olhadinha, engaveta de novo. Não, né? A gente tem que trazer sempre esses documentos para que a gente os conheça e se paute por eles. E aí é interessante, por quê? Porque se a gente olhar o projeto político-pedagógico da escola e na parte, ou no documento de gestão e tudo mais, se você olhar lá na parte que vai falar sobre avaliação, você vai perceber que ele vai se referenciar em várias legislações e em alguns autores. E isso é interessante, por quê? Porque, como nós vamos ver aqui na frente, daqui a pouco, tá, gente? Peraí. Como a gente vai ver aqui na frente, existe uma, vamos chamar de hierarquia. Não é bem uma hierarquia, nós não somos aqui advogados e tudo mais, mas assim, existe uma lei, depois isso vai se quebrando até chegar no projeto político-pedagógico da escola, tá bom? A gente vai chegar nessa parte ainda. E tudo que nós vamos falar daqui para frente, que na verdade agora realmente a gente vai começar, né, a trazer alguns autores para discutir, que vão discutir um pouco essa questão da avaliação. Então nós temos lá, nós pegamos o livro da Jussara Hoffmann, né, O Jogo do Contrário em Avaliação, e esse livro é bem legal porque assim, ele começa, parece livro para adolescente, né? Ele começa... o sinal, legal. Mudamos a aula. Esse livro é legal porque, assim, independente do lado que você comece, ele não tem o início e o fim do livro. Qualquer um dos lados que você comece, ele começa o livro, né? Então, ele vamos dizer que ele termina no meio. Então, o primeiro lado, ele vai trazer muito mais uma concepção teórica, né, do lado que eu comecei, né? E do outro lado, ela vai trazendo algumas experiências do que ela viveu. Sim, são casos, né? São alguns estudos de caso mesmo que estão muito ligados à própria teoria que ela nos coloca. Essa parte é bem interessante. E depois, lá na Unesp aberta, tem um curso em EAD, que ele vai falar sobre a avaliação da aprendizagem no ensino superior e as tecnologias educacionais. Na verdade, por mais que ele fale, né, que a avaliação no ensino superior, todos os textos que vão compor esse curso, lá da Unesp, ele vai trazer exemplos da educação básica. Tá? E dentro desse curso aqui tem um texto da Jussara Hoffmann, que ela vai falar um pouquinho sobre essa avaliação no ensino superior. Tudo bem? E nós vamos utilizar muito alguns vídeos do curso da USP, né, que está lá dentro da Univesp, que é da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, com a fala do Nilson José Machado, que é um professor, na verdade ele é formado em matemática, mas ele está dentro da parte de educação, e ele vai falar sobre epistemologia, né, e didática, tem todo um conjunto de videoaulas, na verdade não são videoaulas, eles gravaram as aulas dele e disponibilizaram na rede, e é bem interessante a forma com que o Nilson José Machado fala, porque ele é muito direto, assim, e ele traz uns exemplos bem práticos. Sim, umas reflexões bastante interessantes. Tudo bem? Então a gente vai começar falando um pouquinho, trazendo uma citação da Jussara Hoffmann. Quando participo de conversas sobre esse tema, avaliação,
Antecipo muitas perguntas que virão e sinto angústia pelas respostas que não tenho para dar. E quando a gente colocou o link de dúvidas, que eu falei assim que esse link de dúvidas não estaria, né, seria meio que quebrado na citação, é essa parte da Jussara Hoffmann. Então, assim, a Jussara Hoffmann, que é uma especialista que estuda avaliação, ela não tem as respostas. Sim. Né? Então, nós, menos ainda. Tá? Muito menos, nós não temos mesmo. Então, a própria Jussara Hoffmann, ela começa o livro dizendo isso, né? Estamos aqui falando sobre avaliação, mas a gente não tem todas as respostas sobre a avaliação. E aí ela continua. Mesmo que aponte sugestões, há sempre alguém dizendo que não dá para fazer porque os outros não deixam, o sistema, os pais, o governo, os diretores, os colegas, os próprios alunos. E aí, continuando... Cultivam-se fantasmas em educação. Os outros, o sistema, os políticos, o passado. Dentre todos, o passado é o fantasma mais assustador, porque então tudo dava certo. E aí a gente volta um pouquinho lá nas carinhas. Vocês lembram que a gente colocou as carinhas para vocês pensarem? Será que eu estou reproduzindo o mesmo que eu vivenciei no processo? Ou eu não gostava da avaliação que o meu professor, né, passava ali, dava pra gente, mas hoje eu reproduzo a mesma avaliação que eu vivenciei lá atrás? Isso. Será que eu mudei a minha estratégia, ou melhor, eu mudei a minha didática, eu mudei a minha forma, ou não? Tá bom? É bem interessante porque outro dia eu estava lendo também uma passagem da Hannah Arendt, e ela coloca isso, né? Como os nossos preconceitos, eles estão muito ancorados no passado. Né? Então a gente se prende demais a esse passado e se torna preconceituoso justamente por conta disso. A gente termina então a citação da Jussara Hoffmann, que ela vai dizer que: mas será que essa escola do passado nos preparou para o futuro? Para saber lidar com o jeito diferente das crianças e jovens do presente, de um novo século que se afigura como a sociedade do conhecimento? Certo, gente. Então, a gente começa com essa citação da Jussara Hoffmann. A gente vai sempre trazer a Jussara Hoffmann e outros autores para discutir um pouquinho, né? Sim. E aí, o que vocês acham? Ela termina, na verdade, fazendo uma pergunta, né? Será que a gente será que esse processo avaliativo, né? Será que essa educação que a gente apregoa, né? Que a gente afirma ser tão positivo, será que nos preparou realmente, principalmente considerando esse contexto que a gente está vivendo agora, né? Ou será que a gente ficou tão desestabilizado assim no momento como esse, justamente porque a gente também tem falhas na nossa própria formação, né? São esses os questionamentos, as reflexões que a gente tem que ir fazendo. Voltando, são apenas reflexões, tá bom? Então agora, o que vai acontecer? Nós vamos pegar um trechinho da fala do Nilson José Machado, que ele vai falar um pouquinho que é preciso contextualizar. Tudo bem? Vamos lá para o trechinho da fala dele? É preciso contextualizar os temas das disciplinas, né? Os temas disciplinares, é preciso criar contexto, mostrar os temas assim, em contextos específicos, né? Dar vida aos temas em contextos específicos, né? Então a ideia de contexto é assim, uma ideia forte como um recurso para combater aqui essa fragmentação. Por quê? Porque mostrar os conteúdos, né, disciplinares, curriculares, num contexto, o contexto é tecido, é mostrar nas suas relações com os outros. E quando a gente começa a ver as coisas relacionadas, enredadas, não é? Aí é que a gente vê a artificialidade da divisão disciplinar. Porque a vida, por exemplo, não é
uma propriedade privada de um curso de biologia. A vida, não é? Está no curso de física, no de química, no de matemática, no de biologia, no de história, no de geografia, a vida em sentido humano, não é? Então, apresentar os conteúdos com um contexto, em um determinado contexto, e o contexto aí se refere mesmo a tecido, a tecer. Então, apresentar os assuntos nas suas relações, né? Aí a gente vai além das disciplinas, porque na realidade, não é, um jornal diário que a gente lê não tem a página da matemática, a página da física, a página da biologia. Você vê uma notícia. E aquela notícia que pode ser olhada numa perspectiva de um professor de matemática, né? De história, a notícia é a notícia. O olhar é que é um olhar disciplinar, né? A escola tem um olhar disciplinar. Se eu pego os conteúdos escolares e refiro a contextos assim específicos, isso facilita a gente ver além das disciplinas, né? Ir além das disciplinas aí ao planejar. Certo? Certinho. Vocês podem perceber, vocês vão falar assim, gente, esse povo tá louco, eles cortaram um monte de vídeo sem conexão e jogaram aqui e estão falando sobre avaliação. O ministro José Machado não falou nada sobre avaliação. Ele falou sobre contextualizar e ele disse lá a respeito da, né, quando você está assistindo um jornal, não existem as caixinhas separadas. Isso, gente, tá muito casado com o quê? Essa citação aqui nós utilizamos já com os professores de ciências humanas, quando a gente foi falar sobre a leitura de habilidades. Né? Então, aqui ele vai dizer que os conteúdos, ou melhor, não existe mudança nos conteúdos. Ou seja, os conteúdos são os mesmos, né? Ou os objetos do conhecimento como a base traz hoje. Né? O que se propõe é uma aprendizagem desses conteúdos a partir de sua vertente funcional, que de certa forma é aquilo que o Nilson José Machado está dizendo lá. Ou seja, eu não tenho as caixinhas separadas. Eu tenho que pegar aquele conhecimento ou aquele conteúdo e conseguir aplicar ele quando estou assistindo um jornal, por exemplo. Né? Interessa que o aluno saiba utilizar os conhecimentos das matérias convencionais em contextos variados. Não é suficiente saber morfossintaxe, ou uma lei da física, ou um conceito matemático ou histórico. O que realmente interessa é a capacidade de aplicar o conhecimento à resolução de situações em problemas reais. Isso, então... É muito interessante essa fala dele do contexto, né? E a comparação do contexto com fios, né, de um tecido, que formam um tecido. Porque é isso mesmo, né? Eu acho que o grande desafio para a gente mesmo, para nós que somos educadores, né, ou que nos propomos a ser educadores, é fazer também essas relações, né? Fazer essas junções e entender que tudo faz parte desse contexto, né? Nesse sentido, eu não preciso tanto, de repente, ter a formação da área. Quem está falando com a gente hoje é o PCNP Ronualdo, que da área de Ciências Humanas. Não, né? São reflexões que a gente se propõe que são válidas para qualquer componente curricular. E aí, pessoal, a gente buscou lá a fala do Nilson José Machado sobre, né, essa questão do contexto e trouxemos a citação do Zabala, quando ele fala da vertente funcional dos conteúdos, né? Por quê? Por quê, né? Por quê? Porque quando eu estou avaliando, se eu estou dentro de uma rede e ela está trabalhando a partir de competências e habilidades, eu tenho que avaliar de que forma. Porque na hora que chegar lá na frente, vocês vão perceber no final de todo esse contexto da avaliação, a gente vai falar um pouquinho sobre as avaliações externas. E quando a gente vai para a avaliação externa ela vai nos cobrar, vamos dizer assim, a partir daquilo que era como objeto ou objetivo que o aluno aprendesse. Né? Se eu concordo ou não que trabalhar competências, habilidades e tudo mais é uma coisa. Outra coisa é aquilo que vai ser cobrado lá no final, principalmente no Saresp, no Enem, e também no SAEB. Tá? Então vamos lá. Continuando, nós trouxemos aqui o eu cidadão
e o eu profissional, né? Existe uma delimitação aqui que eu acho que é legal a gente fazer com vocês. Por quê? Porque eu, Romualdo, como cidadão, eu tenho direitos, né, que são importantes. Eu tenho direitos, eu tenho o meu direito de concordar ou não e tudo mais, né? Que o Nilson José Machado vai falar pra gente daqui a pouquinho, rapidinho. E depois tem a questão do profissional, né? Porque o que muda entre um e o outro? O que muda é que quando eu, Romualdo, como cidadão, né, eu faço tudo aquilo que a lei não proíbe. Né? Então a lei não proíbe, então eu posso fazer. Diferentemente do eu profissional. Né? Nesse momento agora, eu represento, né, uma Secretaria de Educação, uma Diretoria de Ensino, e eu estou aqui representando o eu profissional. Então nesse momento, eu faço tudo aquilo que a lei diz que eu tenho que fazer. Tá? Então isso diferencia, o que nos diferencia nesse momento é esse ponto aqui. Então nós vamos rapidinho. Eu tô aqui rindo porque eu lembrei do cidadão não, professor formado. Então nós vamos para um trecho da fala, continuar um pouquinho na fala do Nilson José Machado, que ele vai pegar a avaliação e ele vai separar essa avaliação entre a pessoa e o cidadão. E é bem interessante essa reflexão que ele vai fazer. E quando ele insere a lei por trás, né? Porque o cidadão é aquele que respeita as leis, né? Vamos lá? Quer dizer, por a pessoa no centro da avaliação quer dizer, por a pessoa no centro da avaliação é uma mistura de pessoa e cidadão, né? E aí isso compromete o processo de avaliação, porque todos os que estamos aqui somos iguais como cidadãos. Mas todos que estamos aqui somos diferentes como pessoa, não é? E igualdade e diferença não briga. A cidadania é o território da igualdade. Todos são iguais perante a lei. Então o território da igualdade é aquele que é regulado por lei, norma. Todos são iguais perante a lei. É assim que a gente gostaria que fosse, né? Então, isso é uma coisa. Há coisas na vida que são reguladas por lei e há coisas que não são reguladas por lei. O gosto, a estética, por exemplo, não é regulada por norma, não é regra de maioria que decide. A religião não é regulada por lei, não é? Não é regra de maioria que decide. Não é isso? Agora, há as coisas que são o direito, né? A economia, não é? Então, as coisas assim que são reguladas por normas, não é? Esse é o território da igualdade. Agora, a pessoa é mais do que o cidadão. A gente forma e se forma como pessoa, não é? Como pessoa, a partir do cidadão que a gente é. Quer dizer, formar o cidadão significa formar aquele, né, que cumpre a lei. Garantindo isso, que a gente vive essa ideia de cidadania, que é o respeito à norma, à lei, a vida vai muito além disso. E aí a gente vive o terreno das diferenças, né? Diferenças pessoais, não é? Nos processos de avaliação, não dá para se restringir só a isso daqui. É preciso valorizar essas diferenças pessoais. Quando a escola trata os alunos todos como se fossem iguaizinhos, os alunos esperam sair da escola para poder ser diferente na vida, né? Só acompanhar. Aluno com o mesmo currículo, estudou as mesmas matérias na mesma escola, tirou as mesmas notas, espera 5 anos depois, 10 anos depois, vai ver onde um está e onde o outro está, né? Só que nos processos de avaliação escolar eles eram iguaizinhos, né? Nunca foram iguaizinhos. Então, no processo de avaliação, levar em consideração a pessoa não é criar uma selva, porque todos somos diferentes como pessoa, então não dá para avaliar. Dá. Diferença não briga com igualdade. Só que a igualdade é diante da norma, da lei, do que é regulado por lei, né? E isso é o núcleo, isso tem que ser a base, senão a vida em sociedade não existe, é uma selva, né? Mas isso é o pontapé inicial. A partir daqui, quem respeita isso tem o direito de viver as diferenças pessoais. E os processos de avaliação não podem eliminar, né, ou desvalorizar essas diferenças pessoais.
Tudo bem, professores? Legal a fala do Nilson José Machado, né? Então, por mais que nós tenhamos pessoas diferentes, né? Alunos diferentes, e para nós aqui na DE nós temos professores diferentes, cada um com uma formação completamente diferente, não quer dizer que a diferença briga com a igualdade. Foi a fala dele. E voltando também à questão da questão quando ele traz o cidadão, né? A questão da cidadania está atrelada à questão das legislações. E a respeito disso, nós trouxemos aqui para vocês, e a gente vai passar isso muito rápido, que é um trechinho, né, da Constituição de 88, que ele vai falar um pouquinho sobre... Quando a gente olha para a Constituição, vamos lá, vamos só retomar um pouquinho, né, Ângelo? Sim. Já que nós somos de humanas e adoramos ficar, né, voltando muito. A Constituição de 88, ela foi criada, nós tivemos todo um período ditatorial no Brasil, né? Sim. Não vamos entrar em discussão aqui, mas assim, houve todo um período ditatorial no Brasil. Depois, quando houve o processo de redemocratização, a sociedade brasileira, e nós também não vamos entrar na discussão aqui se foi válido ou não. Uma discussão maniqueísta, né? Positivo ou não. Isso, tá? Então, nós tivemos um período ditatorial, ponto. Houve um período de redemocratização. Dentro desse período de redemocratização do país, se criou, né? Se juntou um grupo e se elaborou essa Constituição de 88. Então, dentro da Constituição Federal, que é a Carta Magna do país, que é a lei suprema, que nenhuma outra legislação pode ir contra essa legislação, ela vai ter uma ideia de sociedade. Então, dentro da Constituição, tem toda uma ideia de sociedade. Então, no Brasil, a ideia que nós temos de sociedade está lá colocada dentro da Constituição de 88. Certo? E essa forma essa ideia de sociedade que está lá dentro, ela vai atingir a todos. Então, ela vai atingir o professor na escola, porque vai ser diferente do que era no período ditatorial lá, no período em que os militares governavam o país. Porque aí você abre, né, você tem uma abertura política e você tem uma democracia. Então, as pessoas vão escolher os seus representantes, mas a democracia é algo que a gente já conversou, que não é uma coisa muito simples. Né? Você sempre tem pontos positivos e pontos... Não são pontos negativos, mas existem choques de ideias. Sim, e ao mesmo tempo é um processo, né? Tal como a própria educação, é um processo de construção e que exige, muitas vezes, tempo, né? Muito tempo. Então vejam, né? Uma Constituição que a gente tem lá de 88... Ainda em 2020 a gente está patinando para que efetivamente aquilo que lá está colocado se estabeleça e aconteça realmente. E em vários momentos é mais fácil mudar a legislação, né, a Constituição, do que fazer com que aquilo aconteça. Mas a gente só trouxe, né, esse pequeno trecho aqui para dizer que quando você olha lá para a Constituição, ela tem uma ideia de educação e ela vai dizer que a educação ela é pública, né? E obrigatória. Então, o aluno não tem a opção de querer ou não estar ali, porque é um direito que ele tem e ele tem que exercer esse direito, da mesma forma que o voto. Certo? A partir dos 18 anos, você tem o direito ao voto, mas você tem a obrigação de votar. É a mesma coisa que acontece com a educação pública. É um direito que se constitui como um dever. Como um dever. Né? É um direito subjetivo, como está colocado lá na Constituição Federal de 88. Então, continuando... Então nós temos lá a Constituição Federal de 88. Em cima da Constituição Federal de 88, todas as outras legislações elas vão sendo criadas. Então a Constituição de 88 ela vai falar sobre a educação, né, o que se espera da educação no país. Então ela vai trazer alguns pontos. E depois a Lei de Diretrizes e Bases, que é o próximo slide. A Lei de Diretrizes e Bases ela vai sistematizar de uma forma mais detalhada o que está colocado lá na Constituição de 88. Então ele vai dizer aqui, né? Lê pra gente, Ângelo, por favor. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Então vamos lá, pessoal. Quando eu tenho lá
na Constituição de 88, depois vem para a LDB, ela vai me dizer que eu posso organizar tudo isso em ciclos, né? Quando eu vou avaliar dentro do ciclo, é diferente quando eu vou avaliar na série. Sim. E é diferente quando a gente está num processo de sociedade, eu tenho uma ideia de sociedade, todos têm que estar dentro da escola, então eu estou avaliando para quê? É diferente eu avaliar para alguma coisa que a gente vai falar durante o dia, entre avaliar para classificar. Classificar no sentido assim, vou fazer um concurso público para ser professor efetivo do Estado, né? Eu estou ali classificando, eu estou ali querendo saber quem é melhor, quem é pior, para classificar as pessoas que elas vão lá, escolhem seus cargos. Ou para um aluno prestar um vestibular. É diferente eu avaliar, né? Na verdade isso daí não é nem um avaliar, você está fazendo um exame ali, classificando as pessoas, diferente do que acontece na escola, a partir da legislação que surgiu, principalmente a partir da Constituição de 1988. Tudo bem? A gente continua continuando lá na LDB, então ele vai falar assim, né? Que é facultativo. Pode ler, Ângelo? É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Certo. Então vamos lá. Então aqui ele já vai falar do regime de progressão continuada, certo? Então o aluno ele vai sair do sexto, não, agora não, do 7 vai para o 8º, é um regime de progressão continuada. Então se eu não estou querendo, se o objetivo dentro dos ciclos não é classificar o aluno, eu tenho que fazer uma avaliação diferente, né? A avaliação tem que ter um outro objetivo, que a gente vai ver no decorrer do processo. Nós estamos trazendo algumas partes, né, desde a Constituição de 88 até aqui, para a gente entender que quando a gente vai discutir a avaliação, a gente tem que saber da onde eu tenho que partir. Porque assim, eu tenho as minhas ideias sobre a avaliação, o Ângelo tem as dele. Sim. Né? Só que quando eu estou num sistema, eu tenho que entender o que esse sistema pede para que a discussão seja realmente objetiva, né? Porque senão fica uma discussão que não vai levar a gente a uma mudança, porque assim, eu não sou deputado nem senador para fazer legislação, então eu não legislo, né? Sim. A gente só executa, nós estamos dentro do poder executivo do Estado de São Paulo, então a gente vai executar as políticas públicas que estão aí. Isso não quer dizer que a gente não possa discordar, a gente pode discordar, só que tem momentos certos para que a gente faça isso, né? E aí vem uma deliberação do Conselho Estadual, que ele vai falar. No caso de opção por mais de um ciclo, devem ser adotadas providências para que a transição de um ciclo para o outro se faça de forma a garantir a progressão continuada. O regime de progressão continuada deve garantir a avaliação do processo de ensino-aprendizagem, o qual deve ser objeto de recuperação contínua e paralela, a partir de resultados periódicos parciais e, se necessário, no fim de cada período letivo. Certo? Vocês conseguem perceber uma conexão entre uma coisa e outra, né? Porque a deliberação do Conselho Estadual ela não pode ir contra a LDB e muito menos contra a Constituição. Né? E aí, terminando mesmo essa parte de legislação, que é uma coisa mais chata, vamos dizer assim, né? Porque a legislação é algo que nos impõe algumas coisas, ela vai dizer, a avaliação dos alunos a ser realizada pelos professores e pela escola, como parte integrante da proposta curricular e da implementação do currículo, ela vai redirecionar a ação pedagógica. Então aí, gente, é muito interessante pelo seguinte, diferente de um vestibular ou de um concurso público, né, que lá eu estou classificando as pessoas, eu não vou dar devolutiva para o cara que prestou o concurso público ou para um vestibular, eu não vou dar devolutiva para ele. Uhum. Mas diferente, dentro da concepção de sociedade, dentro daquilo que está pregado, dentro dos ciclos, né, o objetivo da avaliação é fazer o quê? Redirecionar a ação. Por isso que a gente tem planejamento, replanejamento, conselho de classe e principalmente o ATPC. E daí a gente volta para aquele objetivo que nós colocamos dessa formação, né? É perceber a avaliação não como um ponto final ou um resultado final do nosso processo pedagógico, mas como parte integrante mesmo, presente o tempo todo da nossa própria prática. Tudo bem, pessoal? Então agora acabou essa parte de
de legislação, mas era só para vocês terem ideia da onde a gente está partindo, né? Para a gente ter a base Ter a base. de colocações, de outras reflexões. Certo. Então agora, vocês vão perceber, nós vamos voltar lá um pouquinho para o Nilson José Machado, ele vai falar um pouquinho sobre avaliação, planejamento e projeto. Ele vai dizer que eu avalio para quê? Né? Eu tenho que ter um projeto, eu tenho que planejar esse projeto, e para ver se isso está acontecendo, eu tenho que avaliar. Então vamos lá para o Nilson José Machado. Né? Mas não dá para falar de avaliação sem remeter a um planejamento, mas o que é mais sério é que não dá para falar nem de planejamento sem a gente remeter tudo a um projeto. Avalia-se em função de um projeto que se tem, das metas que se tem, né? Não existe esse avaliar para o que der e vier, né? Então, o planejamento é a etapa de operacionalização de um projeto, e aí entra forte a avaliação, né? Você tem um projeto, ter as grandes metas e tudo, mas você precisa decompor essas metas, encadear, primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo, isso é planejar, né? E tem que avaliar, porque se não realizou as etapas intermediárias, não pode ir em frente. Ok? Então, o Nilson José Machado, ele falou um pouquinho sobre, né, que a avaliação está tudo intercalado, que não deixa de ser PDCA, né? Sim. Eu planejo, eu tenho um projeto, qual é o meu projeto? Meu projeto chega lá no final do ano, dando conta, e esse ano dificilmente a gente não vai dar conta, né? Da questão do currículo, então eu tenho todo um currículo para ser desenvolvido, em cima desse currículo eu tenho um planejamento, ou seja, eu tenho que planejar para dar conta do meu projeto, que é esse currículo que cada componente curricular tem o seu, né, as suas habilidades para atingir as competências esperadas. Sim. E eu tenho que avaliar durante o processo. Ok? E quando a gente está falando de avaliar durante o processo, eu não estou dizendo que a AP que vai ser aplicada nas próximas semanas, elas vão dar conta de alguma coisa, porque aí já é um outro contexto. Tudo bem? E, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, a gente já está há um tempo conversando, nós vamos dar para vocês 2 minutos para vocês viajarem dentro de casa, né? Porque é isso que a gente está podendo fazer, tomar um café e beber água. E nós vamos pedir para que vocês pensem um pouquinho nessa pergunta aqui. Vocês já imaginaram a avaliação como uma viagem? Essa é uma pergunta que vai ficar para vocês aí durante 2 minutos e a gente já volta, tá bom? Então, voltando, né,
quando o Romualdo coloca para vocês essa questão de qualquer planejamento, qualquer ação que a gente faça, é importante a gente estabelecer essas etapas, essas fases. Isso me fez lembrar um pouquinho também daquilo que a gente trabalhou já sobre a questão da taxonomia de Bloom, né? Então, quando eu penso nessa comparação que a gente vai fazer da avaliação com a viagem, a gente tem que também pensar nessas etapas, né? Então, quando eu vou fazer uma viagem, qual é a etapa primeira que eu estabeleço para poder viajar? É o roteiro? É preparar as coisas? É fazer um plano financeiro? Enfim, tudo isso. Tudo bem? Então vamos lá, depois da parte filosófica do Ângelo, vamos vamos lá. Então vocês pensaram um pouquinho, será que tem alguma relação entre a avaliação e uma viagem? Quem vai responder isso pra gente, então, vai ser a Jussara Hoffmann, né? Lá no livro, ela vai fazer meio que ela vai trazer isso pra gente. Então vamos lá? O processo avaliativo está fundamentado em valores morais, em concepções de educação, de sociedade, de sujeito. Essas concepções regem o fazer avaliativo e lhe dão sentido. Então, vamos voltar um pouquinho. Agora a gente vai tentar começar a juntar as peças de tudo aquilo que a gente falou até agora. Então, vocês podem perceber que a Jussara Hoffmann ela vai dizer assim, que, né, a avaliação aqui, ela está pautada em valores. Quais são esses valores? Se eu estou trabalhando em ciclos e tem toda uma legislação por trás, eu tenho que entender quais são esses valores que estão por trás dessa avaliação nesse momento, né? E ela vai trazer depois, vamos para o próximo, a outra parte da fala dela. É preciso pensar, em primeiro lugar, sobre as concepções vigentes entre os educadores antes de se discutirem metodologias, instrumentos de testagem e formas de registro. Legal. Então, o que ela vai falar aqui também? Pessoal, isso é bem interessante. Por quê? Porque, assim, primeiro, eu tenho que saber qual é os valores que estão por trás dessa avaliação quando eu estou avaliando. Né? Tá muito, eu acho que a gente ainda está muito na parte teórica, mas vamos ver se a gente consegue fazer um paralelo aqui. Na segunda parte da citação da Jussara Hoffmann, o que ela quer dizer? Gente, pessoal, não adianta, e a gente acompanha muito e vê isso muito na escola, que é assim, vamos fazer simulado. Né? Nós temos AP, todo bimestre tem AP. Aí a escola vai fazer mais simulados, e aí tem um SARESP no final do ano. Então, como ela está dizendo aqui, ela está falando assim, antes de qualquer coisa sobre avaliação, a gente tem que entender o que cada professor entende sobre avaliação. Né? Eu tenho que entender como os professores entendem a avaliação, ou melhor, como o corpo docente da escola entende a avaliação, se todos entendem a avaliação da mesma forma, ou se existem pessoas com ideias de avaliação diferentes. Eu acho que, de uma certa forma, né, Romualdo, esse é quase o centro da nossa formação aqui hoje. Né? Propor por isso que a gente bate nessa tecla de propor reflexão para os colegas professores. Porque, mais do que a forma, é preciso, vou filosofar daí de novo, né? Mais do que a forma, é preciso entender a essência, a concepção mesmo. Então não adianta eu pura e simplesmente modificar, como ela diz aqui, a forma de registro ou a metodologia, se a minha concepção de avaliação vamos dizer aí, tradicional, mas é retrógrada, né? No sentido assim de... Ou ela não casa com a concepção de educação que você está. Com aquilo que está proposto no contexto, né? No tecido que o Nilson Machado vai falar para a gente. Então, né? Então vamos voltar aqui rapidinho nas três partes. Então, primeiro ela vai falar que eu tenho que entender essa questão dos valores, né? Essa concepção de sociedade e tudo mais. Depois ela vai dizer que eu tenho que entender o que os professores entendem sobre essa avaliação, se todos tenham o mesmo entendimento, porque isso é muito importante, porque não adianta você ficar criando simulados e simulados e simulados, se você só faz o simulado, pega aquele resultado né? Como se a gente estivesse classificando os alunos se a gente conseguisse fazer isso. Mais uma vez. Vamos continuar na fala dela? Reconstruir as práticas avaliativas sem se levar em conta o que significa avaliar é como se preparar as malas sem saber o destino da viagem. Tudo bem, pessoal? Então,
quando ela traz aqui, quando a gente vai fazer uma viagem, o Ângelo meio que já falou um pouquinho sobre isso. Já antecipei. Já antecipou, olha só. Ela está dizendo que, né, para onde que eu vou? Eu vou para um lugar quente, eu vou para um lugar frio. Né? A partir disso é que eu vou preparar minha mala, né? Para que eu faça as escolhas certas. E eu já estou dando as respostas de algumas coisas. Já está antecipando também. Estou antecipando também. Fiquei com inveja de você, Ângelo. Então nós vamos assistir um trechinho da reportagem do SBT Brasil de antes da... Eu acho que isso aqui é de antes da Olimpíada ainda, tá? Sim. Mas o objetivo é outro. Eu vou pedir para que vocês acompanhem a reportagem e depois a gente vai fazer algumas reflexões em cima dela, tá bom? Volta ao calor no Rio. De cada 4 ônibus no Rio, apenas 1 tem ar-condicionado. E uma sensação térmica que chega a 50 graus. Tem muito carioca saindo de casa com roupa extra para trocar antes dos compromissos. E janela amigona, de muita gente no Rio. Passa um ônibus, tá lá o passageiro agarrado a ela. Só assim para enfrentar o calor do busão. Tá braba, meu. Tá braba. A combinação calor e trânsito deixa a coisa ainda mais quente. 40 graus. 40? Quem dá sorte vai num desse aí, feito comemorado no adesivo. No Rio de Janeiro, apenas 25,4% da frota de ônibus tem ar-condicionado. Muito pouco para uma cidade tão quente. Em um lugar onde a sensação térmica muitas vezes chega perto dos 50 graus, a viagem geralmente é suada. Embarcamos com uma câmera de mão. As reclamações pegam fogo. A sauna bonita. Quando é 9 horas já tá esse calor todo, né? Imagine depois, mais tarde. Desembarcamos para encontrar Alexandre. O jornalista vai para o trabalho. Vamos juntos. Bastam alguns minutos. E Alexandre vai para onde? Para a janela. Ao descer, tira o coelho da cartola. Uma blusa para trocar assim que chegar ao trabalho. Lava o rosto, né, e tal, bota outra blusa, entendeu? Aí fica melhor lá no ar-condicionado, né? O Sindicato das Empresas de Ônibus diz que até 2016, ano das Olimpíadas, todos os ônibus da cidade vão ter ar-condicionado. Até lá haja suor nessa corrida. Certo, pessoal. Então vocês viram lá a reportagem do SBT Brasil, que estava trazendo todo um contexto da questão dos ônibus no Rio de Janeiro que não tem ar-condicionado, né? Pensa bem, no Rio de Janeiro, 40 graus, quicando lá, e você sem ar-condicionado. Aí nós vamos trazer para vocês 2 perguntas. Tá bom? Vamos lá. Qual seria a melhor maneira de se vestir de acordo com o seu julgamento da situação? E a segunda questão, quais critérios você levou em consideração? Então vamos voltar um pouquinho aqui. Então nós colocamos 2 perguntas para vocês a respeito daquela reportagem do SBT Brasil. Tudo bem? Então assim, como você se vestiria para utilizar esse transporte público no Rio de Janeiro com uma temperatura alta, 40 graus, sem ar-condicionado, né? E quais foram os critérios que você utilizou para fazer essa escolha? Certo? Nós vamos dar para vocês 1 minutinho, tá bom, para vocês pensarem, e a gente já volta. E aí, pensaram? Como vocês se vestiriam para utilizar o transporte público lá no Rio de Janeiro? Eu acho que hoje, na situação que nós estamos, até com 40 graus eu aceitaria andar de ônibus no Rio de Janeiro, porque de tanto ficar em casa, né? A gente não aguenta mais. Mas vamos lá. Quem vai responder essa pergunta, né, que nós fizemos para vocês é a Ana Maria Martins,
que nós tiramos lá do curso da Unesp. Da avaliação. Né, da avaliação lá do curso da Unesp. Então, ela tem todo um texto lá sobre uma prática inclusiva na avaliação, e ela mesma que vai responder. Vai lá, Ângelo. Todo o processo que envolveu o acordar desse nosso sujeito, até a escolha do que vestir, foi determinado por um julgamento e por critérios de escolha para que o nosso personagem decidisse com que roupa sairia de casa. Faz frio e não podemos sair sem nos agasalhar. Esta é uma decisão, uma escolha. Este é um critério. Então vamos lá. Vocês perceberam que quando a gente colocou, né, a reportagem do SBT Brasil, e também com a fala aqui da Ana Maria, nós fazemos julgamentos constantemente. Né? A gente vai avaliando, e a partir dessa avaliação a gente vai mudando rotinas, né, no dia a dia. É interessante observar como a questão da avaliação tá muito ligada àquilo que é a condição do ser humano, que é a própria liberdade, né? Fazer escolhas o tempo todo faz parte da nossa própria condição. Então avaliamos o tempo todo também. Nós avaliamos para sobreviver, né? Para decidir. Para decidir. E a partir do momento que você avalia, você vai criando critérios, e aí você muda. Por exemplo, nós mudamos de sede aqui na diretoria, então a gente teve que mudar o trajeto. Sim. Então você vai fazendo escolhas até que você encontra qual é o trajeto que atende aos seus adequado. critérios, né? Tudo mais. Vamos lá. Vamos continuar então. Vejam, são muitas as possibilidades, mas uma deverá ser a nossa escolha. Uma vez definida por uma roupa mais quente e, se os termômetros subirem e começarmos a derreter, na maioria dos casos teremos uma única opção: esperar que o dia passe logo para podermos nos livrar daquela roupa ao chegarmos em casa. Final da história? Final da história, pode pular. Em parte sim, em parte não. Sim, porque o dia terminou e em casa ficaremos libertos da roupa que tanto nos incomodou. Não, porque aprendemos com o erro. Devemos considerar sempre a possibilidade da temperatura subir e podermos tirar algumas peças de nosso vestuário. Desculpem. A decisão errada deixou marcas. Certamente não incidiremos no mesmo erro outra vez. Certo, pessoal? Então, deixa aqui. Vocês perceberam que a própria Ana Maria Martins, ela vai trazer... Ana Maria Martins. Isso. Ela vai trazer um exemplo do cotidiano, né? Hoje eu estou de blusa e o sol está começando a esquentar. Se eu não estivesse com nada por baixo, eu ia sofrer o dia todo e automaticamente o que ia acontecer? Quando eu chegasse em casa e da próxima vez eu ia trazer uma roupa diferente para trocar nessa mudança de temperatura, né? Ao mesmo tempo, isso vai deixar marcas e a avaliação é isso. Eu me lembro, agora que o Ângelo estava lendo, que lá no 3º ano do ensino fundamental, o professor passou uma avaliação de... e eu estava explicando isso para o meu sobrinho essa semana. E o Ângelo percebeu... sim. Né, Ângelo? Sobre PIB, né? Antes de PIB se usa M. Certo, Ângelo? Isso. E eu lembro que lá no 3º aninho eu fiz tudo, né? Toda a avaliação, e eu coloquei no pombo. Olha como é que eu me lembro disso até hoje, ó, que já vai fazer um tempo que eu tô com meus cabelos já brancos, né? A barba tá ficar branca. E eu coloquei no pombo N. E estava errado, né? Porque antes de PIB é M. Então, a avaliação ela vai deixando marcas, né? Tanto naquilo que a gente vai fazendo dia a dia, quanto na avaliação dentro do âmbito educacional. E esse ponto importante da gente pensar, da questão do erro mesmo, da dimensão do erro. E não adianta a formação. Nós vamos falar sobre o erro. Vamos falar sobre erro. Eu não posso antecipar, senão ele vai brigar comigo. Mas assim, o conhecimento que se constrói a partir do erro. E como muitas vezes a gente está ainda apegado à necessidade do acerto, né? A gente parece que avalia querendo o acerto. E nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Mas fecha a boca. Vamos lá, pessoal. Nós vamos trazer outro exercício para vocês. Exercício para vocês, tá? Então vocês têm aqui
qual carro você compraria nesse momento. Então eu tenho aqui eu tenho aqui 2 automóveis, um é um SUV, outro é um carro popular. Vocês vão olhar aqui, a gente colocou a descrição. E qual desses 2 vocês comprariam, né? Vamos dar para vocês assim, 30 segundos, 1 minuto. Vamos dar 1 minuto para vocês pensarem qual carro vocês comprariam. Certo? Pensaram, vamos gastar, né? Vamos gastar. Qual carro vocês comprariam? Agora, para a gente continuar, vou pedir para mudar o slide. Coloca o slide. Isso, muito bem. Agora, a partir desses, olha bem que interessante. Quando eu vou fazer uma escolha, né, Ângelo? Quando eu vou fazer uma escolha, eu sempre parto dos critérios que eu quero. Então, se eu tenho uma família grande, eu vou comprar um carro X. Partindo das minhas próprias necessidades, né? Até a gente brincou aqui que a gente compra o carro mais barato, né? É lógico, né? A gente parte também das nossas possibilidades de consumo econômico e tudo mais. E agora nós vamos pedir para que vocês olhem, né? A partir desses critérios que nós vamos colocar aqui para vocês, que vocês escolham qual carro se encaixa nesse perfil, né? Nós temos aqui. Você quer ler, Ângelo? Vamos lá. Imagine que você é um vendedor de uma concessionária e está atendendo uma cliente com alto potencial de ser uma compradora de um dos veículos que você lhe apresentou. Porém, ela está em dúvida entre os 2 veículos apresentados. Considerando que a cliente é jovem e solteira e tem a preferência em um carro mais compacto, econômico para uso na cidade, de tons mais claros, qual o veículo que você julga que tem a maior probabilidade de ser adquirido pela jovem? Tudo bem? Então eu acho que a partir do momento que vocês já analisaram o carro lá, vocês já sabem qual é o carro que eu posso oferecer para essa jovem ou qual é o carro que essa jovem iria comprar, certo? Provavelmente é o carro aqui, o popular, certo? Por que a gente trouxe essa atividade para vocês? Porque assim, dependendo dos critérios que eu tenho, né, a escolha vai ser uma ou vai ser outra. E aí a gente tem que voltar um pouquinho na questão da avaliação. Porque a gente vai começar a discutir agora a questão dos critérios dentro da avaliação. Certo? Porque se o meu critério é desenvolver a habilidade A, será que realmente eu estou colocando ali critérios para desenvolver a habilidade A ou simplesmente eu estou buscando os conteúdos que eu trabalhei com o aluno? E daí a gente volta para aquele exercício que nós propomos, né? Muito naquela questão do trabalho com habilidades e competências mesmo da Base Nacional Comum Curricular, né? Então, quando eu coloco uma atividade para o estudante, né, será que aquela atividade realmente está servindo para atingir aquelas habilidades que nós estamos nos propondo a trabalhar? Será que ela tem esse objetivo realmente? Entendeu? Enfim, eu sei que é complicado, mas é importante a gente ter essa visão de conjunto, né? Quais são as propostas, quais são os objetivos que eu tenho como professor ao estabelecer uma avaliação ou uma atividade para os estudantes. Tá? E ao mesmo tempo, quando a gente fala muito da questão do critério, será que a gente nunca
Você vai lá, coloca os critérios para os alunos e eles conseguem atingir praticamente todos os critérios. Aí você fala assim, isso está muito fácil. Eu vou ter que colocar um desafio aqui no meio. Isso é complicado porque se eu já defini os critérios, eu estou mudando a regra do jogo, certo? Então vamos continuar. Vamos lá. Então lá do livro da Jussara Hoffmann, ela vai falar assim, com quais critérios avaliamos? Certo? E aí? Com quais critérios nós avaliamos? Com quais critérios vocês avaliam? Certo, Ângelo? Certo. E aí, ela vai responder, certo? A palavra critério vem do latim criterium e do grego criterium, que quer dizer discernir. Em sua acepção comum, é uma regra que se aplica para julgar a verdade. No sentido filosófico, é um signo ou característica que permite avaliar uma coisa, uma noção ou apreciar um objeto. É o que serve de fundamento a um juízo. Pode-se dizer para julgar alguma coisa. Parâmetro, padrão de julgamento, padrão de referência são alguns sinônimos de critérios. Tudo bem? Então eu falei lá que era a Jussara, mas não é a Jussara, é a Leia. Que está que está falando sobre a questão do critério. Vocês perceberam que tem uma palavra bem interessante aqui, que ele fala juízo. Né? Uhum. Então ele vai dizer que a partir dos critérios eu vou fazer um julgamento. Então eu tenho os critérios X, e a partir desses critérios é que eu vou julgar. Então, nós colocamos lá os carros para vocês escolheram com os critérios particulares, e provavelmente vocês nem pensaram muito em quais eram os critérios de escolher um carro ou outro. Né? A partir do momento que nós colocamos os critérios, aí vocês tiveram que fazer um outro julgamento, que poderia ser a minha escolha ou não. Eu posso, por exemplo, eu sou muito assim, que eu não conheço muito de carro e tudo mais, posso ir de repente pelo visual, né? Aquele carro que tem um visual mais que eu considero mais bonito, porque isso também é relativo, é subjetivo, eu posso ir por esse critério simplesmente do visual e não tanto do funcional, de repente. Então essa palavra juízo que está aqui, ela vai nos alimentar durante um bom tempo, tá bom? Vamos continuar lá. Pessoal, nós vamos passar um trechinho do filme O Demolidor para vocês, e eu quero que vocês prestem atenção. Tem todo um contexto, né, da questão das 3 conchas, que a gente não sabe. Pesquisem aí daqui a pouco na internet como usar as 3 conchas, tá? Mas o legal é assim, vai chegar um determinado momento que o cara lá, ele vai começar a conversar com um amigo, né, dele. Uhum. E na hora que ele começa, numa conversa coloquial aqui com os amigos, ele começa a falar algumas palavras e a máquina começa a soltar algumas informações. Quero que vocês prestem atenção nesse trecho e depois a gente volta. 22. Pronto. Ok. Alguma informação sobre Simon Phoenix? Não há nada, Lenina Huxley. Cadê o Sr. John Spartan? Ele foi ao banheiro e acho que ele foi todo descongelado. Senhor, comunico formalmente minha presença. Como é que vai? Não estamos acostumados a saudações com contato físico. Olha, desculpe, eu não sei se vocês sabem, mas estão sem papel higiênico. Papel? Uhum. Você disse papel higiênico? No século XX, eles costumavam usar um papel enrolado. É bom vê-los felizes, mas onde devia estar o papel higiênico? Tem uma prateleira com 3 conchas. Ele não sabe usar as 3 conchas. Eu entendo como isso é confuso. Eu não acredito. É você, Spartan? Não. Zack? Zack Lamb? O que aconteceu com você? Eu fiquei velho. Meu Deus. Lembro de quando você era só um piloto novato. Finalmente eles me barraram. Que merda! Você era um ótimo piloto. Você foi multado em um crédito por violação do Instituto da Moralidade Verbal. Eu volto logo.
Parece que são amigos, mas ele fala com ele da maneira mais profana. Se tivesse lido meu estudo, saberia que era assim que os homens heterossexuais inseguros se tratavam. Eu sabia. Muito obrigado, seu cabeça de merda. Jonas Spartan, Pentelho, babaca, pé no saco. Jonas Spartan foi multado em 5 créditos por repetidas Adeus para as 3 conchinhas. da moralidade verbal. Nos vemos daqui a pouquinho. Certo? Lembraram do filme? Vamos lá. Vocês perceberam que a máquina, né, esse filme ele se remete ao futuro, e a máquina que faz o julgamento. Só que numa conversa, você pode perceber que quando ele começa essa linguagem, vamos chamar, imprópria para a máquina, ele, na verdade, ele está conversando com um amigo. Então, aquela linguagem que ele está utilizando com um amigo, né, eu não vou conversar uma linguagem culta no churrasco, por exemplo, né? E, então, quando a gente fala na questão do julgamento, certo? Quando a gente fala na questão do julgamento, a máquina, ela tem a capacidade, você vai lá, coloca os critérios e ela julga a partir daqueles critérios que você colocou. Ok? É interessante observar outra coisa, né, Ronaldo, a partir do filme, que assim, os critérios temporais também, né? Porque de repente essa conversa informal entre 2 amigos, que pra gente é uma coisa comum e tal, pode não ser num outro contexto cultural ou num outro contexto temporal mesmo, né? É verdade. Isso é bem colocado. E aí o que é legal? Quando a gente fala na questão dos critérios, é bom, e eu já estou adiantando a parte, mas tudo bem. Quando a gente fala na questão dos critérios, os critérios, eles estão ali para você julgar, mas quem vai fazer realmente o julgamento é o professor, né? Porque diferente, se fosse só a máquina, né, eu jogo lá as informações, a máquina faz, então a partir do momento que você vai falando coisas que a máquina diz que não é válido, você vai ser punido. Isso aqui tá muito parecido quando começou o centro de mídias da secretaria. Vocês lembram do centro de mídias? Falaram assim, determinadas palavras que os alunos escreverem no chat vão ser descartadas, ou seja, o aluno vai conseguir enviar. Aí os alunos criaram um mecanismo de juntar as palavras todas e aquelas palavras apareciam lá, né? Ou seja, eles estão burlando o sistema, mas quem tem que fazer o julgamento, se aquela palavra é ou não, e tudo isso vai estar muito casado com o contexto, né? Que aquela palavra está inserida. Mas voltando lá, olha como é que a gente já foi lá na frente. A gente é de humanas, pessoal. De humanas, que vai, né? O pessoal de exatas deve estar surtando. Então vamos lá. Questão do critério. O critério é importante, ok? Só que o critério, ele parte do princípio da questão do julgamento. E quem vai fazer esse julgamento é o professor. E isso o Nilson José Machado vai falar pra gente daqui a pouquinho, tá bom? Vamos continuar. A gente vai continuar com a Jussara Hoffmann, que ela vai falar um pouquinho dessa questão do critério. Vamos lá. Não há critérios de avaliação. Por maior conhecimento pedagógico e dos alunos que venha a ter o educador, que deem conta da riqueza e da complexidade do aprender em suas múltiplas dimensões. Continuando. Não é tarefa simples a definição de critérios e em nenhuma circunstância de concurso, de escola, de avaliação externa, que deem conta das novidades do ato de criação da natureza humana. Já é difícil ao professor, por exemplo, explicitar claramente os critérios em que se baseia para analisar a riqueza de conteúdo, a pertinência de ideias, a relação entre os argumentos, a criatividade implícita à produção de texto. Se basear-se apenas em critérios pré-determinados, por certo, suas expectativas serão muito limitadas ou diretivas. Não estará ele, então, aberto ao que há por vir do próprio aluno em termos de novas ideias, de argumentos críticos próprios, de outros jeitos de escrever sobre o assunto, aspectos ou dimensões que não podem ser previstos a priori. Certo, pessoal. Então, a Jussara Hoffmann, de certa forma, ela está dizendo que o critério é importante, mas ele é um ponto de partida. A partir daquele critério é que eu vou fazer o julgamento como professor. Né? Por quê? Porque a gente está trabalhando com o ser humano.
Quantas vezes a gente não fala assim, eu fui fazer aquela avaliação, só que eu não estava bem naquele dia, né? Então você tem que fazer o julgamento em cima daqueles critérios e, ao mesmo tempo, se a gente voltar lá no vídeo, no trechinho do filme, né, Entre os muros da escola. Entre os muros da escola, vocês podem perceber que a moça, né, a penúltima que fala, a loirinha, ela fala que ela vai trazer uma informação... Porque ela, na verdade, ela se constitui como uma personagem daquelas alunas que realmente dão trabalho, né? São complicadas, não complicadas assim, porque eu não gosto desse termo, mas elas desafiam o professor realmente, né? E quando ela coloca, por exemplo, que ela está fazendo a leitura da República, é um fator completamente novo para o professor, né? E eu acho assim, a riqueza do nosso processo pedagógico, do nosso trabalho, é esse elemento surpresa, né? Eu acho que isso é muito gratificante para a gente quando o aluno nos surpreende. E a gente não pode estar fechado para essas surpresas que a gente recebe. Pelo contrário, a gente tem que saber usar esses momentos, não a nosso favor, mas a favor da aprendizagem. E aí ela termina falando um pouquinho sobre a questão dos critérios. Vamos lá. Critérios de avaliação devem ser sempre considerados pontos de partida do olhar avaliativo, jamais ponto de chegada, e como tal, flexíveis diante da perspectiva multidimensional e dos jeitos diferentes de aprender dos alunos. Certo, pessoal. Então, nós falamos um pouquinho hoje sobre... A gente fez toda uma retomada, né? A gente voltou lá na questão da Constituição, a gente falou um pouquinho sobre a questão da legislação. A gente parou aqui na questão dos critérios, trouxemos algumas reflexões para vocês. E o nosso ATPC vai terminar agora, mas ele vai continuar na próxima semana, né? Então, semana que vem a gente volta para dar continuidade à questão da avaliação. Porque não daria para a gente fazer tudo o que é importante, se discutir, e mesmo assim, várias coisas nós abrimos mão, né, que nós fizemos um recorte. Sim. Falar em avaliação em 2 ATPCs de 45 minutos, porque é um tempo muito restrito. Para você fazer todo uma articulação, para que a gente chegue no final e compreenda melhor por que a APEI está colocada, por que o SARESP está colocado, e que a gente consiga fazer uma reflexão sobre essas avaliações de uma forma mais produtiva. Né? Não que a gente não possa discordar delas, mas que a gente tenha argumentos mais consistentes, fortes, né? Para a gente poder trabalhar e conversar e debater. Tudo bem, pessoal? Então, obrigado por hoje. Até o novo episódio. Não é Netflix, mas a gente volta na semana que vem com mais um episódio dessa temporada. Tchau, tchau.